Go Falcon. Godspeed Inspiration 4. Copy, 1 Alpha. Vehicles pitching downrange. O que você está ouvindo é um dos momentos mais esperados de 2021, o lançamento da missão Inspiration 4 da empresa SpaceX, que levou 4 pessoas à órbita da Terra. Provavelmente você já sonhou em viajar para o espaço ou fantasiou como seria ver o planeta Terra lá de cima. Com a missão Inspiration 4 e outros lançamentos espaciais concíveis que ocorreram durante este ano, você pode se perguntar se um dia também viveremos essa experiência. Bem, os preços ainda são salgados, mas, enquanto isso, que tal entender um pouco do que está por trás dessas viagens? Aqui vamos relembrar os fatores que levaram ao crescimento do turismo espacial e seus impactos climáticos no planeta. Para falar sobre o assunto, contamos com a presença do divulgador científico Pedro Pallotta, formado em Geofísica e Meteorologia pela USP, e com o professor Jean Carvalho, doutor em Física pela Unesp. Eu sou Gabriele Koga. Eu sou Fernanda Real. Eu sou Bianca Camata. E eu sou Gabriela Lima. Somos repórteres do Laboratório e do Audiovisual. No Fora da Caixa de hoje, vamos falar sobre o mercado do turismo espacial e seus impactos referentes ao aquecimento global. Ah, e vale lembrar que devido à pandemia do coronavírus, os episódios do Fora da Caixa estão sendo gravados em casa e, portanto, pode haver interferências na qualidade do áudio. Dito isso, vamos começar. O lançamento da Inspiration 4 é um marco histórico. Essa missão espacial esteve na órbita da Terra durante 3 dias. Com isso, a SpaceX e seu dono, Elon Musk, tomaram a dianteira na corrida bilionária da exploração do turismo espacial. Com um foguete reutilizável, o Falcon 9, a SpaceX colocou a cápsula Crew Dragon Resilience no espaço. A missão foi um sucesso e é muito marcante. É a primeira tripulação só de civis que viajou à órbita da Terra. Imagina ir tão longe, para o espaço, sem nenhum astronauta treinado. A tripulação fez muitos treinamentos para tudo dar certo, mas mesmo assim, dá um medo. E também vamos lembrar que são os humanos que chegaram mais longe desde o programa Apollo, da NASA, que levou o homem à Lua e foi encerrado nos anos 70. Muito legal, né? É um marco enorme para o início dos voos orbitais privados, a nova era da corrida espacial, que teve início nos anos de 1960 com a rivalidade entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Os países buscavam domínio do espaço e da tecnologia. Tudo isso aconteceu durante a Guerra Fria e, geralmente, essas atividades eram financiadas pelos governos de cada país. Essa competição deu start para o desenvolvimento de muitas tecnologias importantes. E vale lembrar que, hoje em dia, existem vários investimentos no setor por empresas privadas, como é o caso da SpaceX. O turismo espacial traz consigo um lado comercial muito importante. Para a gente ter uma ideia, a viagem Inspiration 4 arrecadou mais de 155 milhões de dólares, que serão doados a um hospital para tratamento de câncer nos Estados Unidos. De fato, essa é uma área que gera trocas comerciais milionárias, ou melhor, bilionárias. Afinal, Elon Musk não está sozinho nessa corrida. Lá no início de julho de 2021, Richard Branson, fundador da Virgin Galactic, fez a primeira viagem espacial comercial. Um avião transportou a espaçonave VSS Unity até 15 km de altitude. A partir daí, 2 pilotos ligaram os motores da espaçonave para uma subida até o espaço. Nove dias depois, Jeff Bezos, fundador da Amazon e da empresa astronáutica Blue Origin, também foi para o espaço. Com a New Shepard, um foguete totalmente autônomo, os passageiros foram os primeiros a chegar ao espaço sem a companhia de um piloto. Parece até ficção científica, né? Os aspectos históricos dessa viagem também são muito interessantes. Ela foi realizada 52 anos depois que o primeiro homem foi à Lua.
e o nome da nave homenageou Alan Shepard, o primeiro astronauta norte-americano. O voo ainda contou com a presença da pilota Wally Funk, que na década de 1960 pressionou a NASA para a abertura de um programa de mulheres astronautas. O programa até se iniciou, mas depois foi cancelado, e desde então, Funk esperou pelo momento que realizaria seu sonho. Outro diferencial da viagem da Blue Origin foi o uso de um combustível de hidrogênio e oxigênio líquido que gera vapor de água ao invés de gás carbônico. Essas viagens que antecederam a de Musk foram mais curtas. As empresas optaram pelo voo suborbital, que acontece quando a espaçonave alcança o espaço, mas não tem velocidade suficiente para entrar em órbita. Os passageiros até conseguem experimentar a sensação de microgravidade por alguns minutos e deslumbrar a vista do espaço, mas logo já estão voltando à Terra. Agora você imagina gastar milhões em uma passagem e ficar apenas alguns minutos no espaço? Pois é, mas você acredita que 600 pessoas já reservaram uma passagem pela empresa de Branson? E mais 1.000 fizeram depósitos para futuras viagens. Esses voos estão programados já para 2022. Atualmente, 3 empresas dominam o monopólio do turismo espacial no mundo. São elas Virgin Galactic, de Richard Branson, Blue Origin, de Jeff Bezos, e a SpaceX, de Elon Musk. O aparecimento de novas startups de transporte espacial e o aquecimento desse tipo de indústria resulta em boas avaliações do setor pelas principais entidades financeiras. O Bank of America estima que o setor deve chegar a valer 1,4 trilhão de dólares já nos próximos 10 anos. E é justamente por isso que Branson, Bezos e Musk têm investido em artifícios técnicos para ficar à frente na corrida espacial 2.0. Por enquanto, as viagens consistem em voos suborbitais e orbitais. Diferentemente dos realizados na órbita da Terra, o voo suborbital é em parábola, no qual o foguete alcança uma altura máxima na linha de Kármán, que fica 100 km acima do nível do mar. Para esse tipo de viagem, tanto a espaçonave de Bezos quanto a de Branson tiveram que alcançar a velocidade de 3.700 km por hora, que quando combinada com a inclinação e a força de propulsão, levantaram o voo e resultaram em lançamentos bem-sucedidos, porém de curta duração, com aproximadamente 10 minutos. Nesse tipo de voo, a velocidade não é elevada o suficiente para que a nave entre em órbita como os satélites e a Lua. Para isso, Elon Musk desenvolveu protótipos que alcançam mais de 28.000 km por hora, o equivalente a 22 vezes a velocidade do som. Nós costumávamos olhar para o céu e imaginar qual seria nosso lugar entre as estrelas. Agora olhamos para baixo e nos preocupamos com nosso lugar no meio da poeira. Até agora, o que ouvimos foram as partes interessantes da corrida espacial. Mas você já parou para pensar nos efeitos ambientais que essas viagens causam na natureza? E o que pode acontecer com o planeta se esse turismo se popularizar? Toda a vida seria destruída. Contamos com você para descobrir o que está acontecendo no espaço. Antes de tudo, precisamos entender como funciona um voo espacial. Então, Pedro, quais são os processos que envolvem o lançamento de espaçonaves? Esses lançamentos dependem de uma parte maior chamada booster, que é onde vai quase todo o empuxo para fazer o lançamento, e depois vem o segundo estágio. Esse segundo estágio ele tem energia suficiente para colocar o foguete em si, em órbita mesmo, a carga ou as pessoas em órbita para valer. O que acontece, principalmente nos casos dos foguetes turísticos, é que eles são lançamentos suborbitais. A única empresa que tem lançamentos orbitais, ou seja, que dá voltas na Terra, é a SpaceX com o seu foguete Falcon 9. Esses lançamentos eles ocorrem em vários lugares do mundo, principalmente, mas os lançamentos tripulados acontecem hoje somente na Rússia, na China e nos Estados Unidos. E eles têm uma duração geralmente para chegar até o espaço por volta de 8 minutos. E exige bastante da parte física, porque tem bastante força G atuando no corpo. E quais são os impactos ambientais envolvidos no lançamento desses foguetes? O que deveria ser feito para evitar esse problema? Isso vai depender muito qual é o veículo que está sendo utilizado. Tem veículos que não poluem tanto, tem veículos que poluem bem mais. Existe toda uma análise feita pela FAA, que é a equivalente, por exemplo, da ANAC aqui no Brasil, que faz o controle do espaço aéreo nos Estados Unidos, com relação aos locais que são lançados esses foguetes e quais são os impactos dessas atividades com relação à poluição, não só do ar, mas também poluição do solo, poluição sonora, entre outros tipos de problemas que podem causar. Eu acredito que o ideal é que essas empresas fizessem um tipo de mitigação
a longo prazo, porque a tendência é aumentar a quantidade de voos e, consequentemente, isso vai acabar poluindo mais o meio ambiente. Mas, se nós compararmos o quanto o mundo dos lançamentos espaciais polui em relação à indústria aeronáutica, a diferença é muito grande. Então, não é um problema hoje, mas pode ser que seja um problema no futuro. Então, é muito importante a gente ficar de olho nessa história. Agora, imagine só, 1000 lançamentos desses. Foi o que a NASA fez em uma simulação com foguetes híbridos suborbitais. Os cientistas calcularam que essa ação liberou 600 toneladas de carbono negro na atmosfera. Isso poderia impactar no aquecimento global, diminuindo as temperaturas nos trópicos e aumentando no hemisfério norte. Com todas as viagens marcadas para os anos de 2022 e 2023, o turismo espacial pode ser um problema para o aquecimento global. O turismo espacial, ele, como toda atividade que tem queima de combustíveis fósseis, no caso, os foguetes principalmente utilizam um tipo de querosene que é chamado de RP1, é um derivado de petróleo. Eles poluem a atmosfera, mas estão indo hoje muitos foguetes estão já indo para uma abordagem de usar metano, que é um gás que vai ser menos poluente. Ele é utilizado na forma líquida. Mas mesmo assim ele tem uma queima um pouco mais limpa do que esse RP1 e já é uma melhoria muito grande. A queima também tem um rendimento maior. Isso faz com que se polua menos, mas por outro lado também temos mais foguetes sendo lançados. Então isso é uma questão que eu acredito que os governos têm que entrar, inclusive com tratados internacionais, dizendo que essas empresas devem compensar essas emissões de gás carbônico, e também não só de gás carbônico, mas de água, porque durante a reação química também é formada muita água, inclusive isso acontece nos foguetes a hidrogênio. Hoje existe todo um conceito de reusabilidade dos foguetes, principalmente encabeçada pela SpaceX, do Elon Musk, para reutilizar partes desses foguetes e coisas que eram jogadas fora, e isso também vem como uma outra forma de economizar recursos e, consequentemente, precisar de menos energia para fazer os próximos lançamentos. Estamos falando apenas dos problemas que a viagem espacial pode causar na Terra, mas você já se perguntou o que acontece no espaço? O lixo espacial já é um problema antigo. Para quem não sabe, os lixos ou resíduos espaciais são objetos humanos que são deixados no espaço e permanecem em órbita. Normalmente, são partes de espaçonaves que ficaram para trás durante seu lançamento. O professor Jean Carvalho nos conta que para colocar um veículo em órbita, como fez o Elon Musk, é possível que haja produção de lixo espacial. Ele também fala sobre a possibilidade de colisões da nave com resíduos espaciais, que também pode gerar uma nuvem de pequenos detritos viajando em altíssima velocidade. O que as atuais empresas de turismo espacial estão fazendo para evitar esse tipo de poluição? A Blue Origin em si não gera, por exemplo, nenhum lixo espacial. Tudo que ela leva para o espaço volta depois. No caso da SpaceX, eles têm uma política de fazer a deórbita, que chama, né, desses materiais que ficam no espaço. É muito difícil alguma coisa da SpaceX ficar por lá. Então eles fazem uma outra manobra ali para poder fazer com que essas coisas caiam na Terra e na maioria das vezes essas coisas queimam e não causam nenhum problema, e se caem num ponto específico no oceano, que é geralmente onde é feito esse tipo de descarte, no Oceano Pacífico, chamado de Ponto Nemo. Então ali é uma região que não tem absolutamente nada, não existe nenhum risco do ponto de vista de acertar alguém, é muito raro. Quais outros impactos do turismo espacial que devemos levar em conta? Durante a produção de um foguete, dependendo do material dele, claro, vai ser utilizado mais ou menos materiais raros ou até muito aço ou muito alumínio, um processo industrial de siderurgia muito sujo e muito gastoso do ponto de vista de energia. E se utiliza também muito carbono, né? Fibra de carbono e derivados, materiais compósitos que se chamam. E esses materiais, eles também dependem de muita energia para ser produzido. Tá? Então, no geral, hoje a indústria como um todo, ela não é limpa, ela não tem uma pegada zero de carbono. Existe sim uma preocupação com isso, mas muitas empresas hoje já trabalham com bastante energia solar. A própria SpaceX tem bastante energia solar nas plantas deles. Isso tem aumentado bastante ao longo do tempo, que é uma coisa boa. A SpaceX tem uma filosofia mais voltada a isso, não adianta nada a gente querer ir para o espaço e destruir aqui a Terra. Isso é uma coisa bastante interessante. Apesar das desvantagens ambientais, também há muitos lados positivos do turismo espacial. O professor Jean afirma que as viagens poderão gerar emprego, renda e aumentar o interesse pelo espaço, o que deve contribuir para que no futuro possamos desenvolver tecnologias que nos permitam deixar o sistema solar
ir de encontro a outros planetas habitáveis. Em relação ao dano ambiental, Gia concorda com Pedro que os órgãos fiscalizadores precisam atuar de maneira efetiva para certificar-se que as empresas estão cumprindo seu papel de zelar pela sustentabilidade do planeta. Ele ainda cita que tudo isso é possível através do chamado Direito Espacial Internacional. Nós agradecemos a participação do Pedro Palota e do professor Jean. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser descobrir mais sobre esse tema, você pode conferir a matéria intitulada Foguetes Espaciais, Como São Construídos. É um texto da repórter Rebeca Alencar lá no site da Jornalismo Júnior, www.jornalismojunior.com.br. E não se esqueça de seguir @Jornalismo Júnior nas redes sociais. Nós, Fernanda Real, Bianca Camata, Gabriele Koga E Gabriela Lima. Fizemos a apuração e o roteiro desse podcast, com a assistência dos diretores do laboratório Guilherme Gama e Luísa Costa. A edição é da Ana Paula Medeiros e do Pedro Ferreira. A direção é do Bruno Migliozzi, Gustavo Zanfer e da Natane Cavalcante. muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa. Até a próxima!